Graça e paz, amados, como é maravilhoso nós entender que precisamos compreender o propósito de Deus para a nossa vida. Compreendendo o propósito, nós temos que viver nesse propósito. O diabo quer nos tirar do propósito de Deus. Aqui em 2 Samuel 5, verso 12, reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Então Davi reconhece, ó, Deus me colocou aqui, Deus vai me fazer grande, mas não é por mim, não é pelos meus méritos, mas é porque Deus ama o seu povo. Esse é o coração, esse é o chamado de um rei, esse é o chamado de uma autoridade que reconhece que tudo vem de Deus. O problema é que tem o diabo no meio dessa história, e o diabo também usa pessoas. E um dia o diabo se levantou contra a nação de Israel. Como? Atacando o líder. Olha o que diz aqui em 1 Crônicas 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Davi ouvia a voz de Deus, Davi tinha a unção de Deus, Davi, o dia em que ele foi ungido no meio da sua casa, eu gosto da palavra, né? O Espírito Santo de Deus se apossou de Davi, ou se apoderou de Davi. Então, diferente das outras ações do Espírito Santo, Davi tinha a unção, a presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida de uma forma muito grande. Nesse instante aqui, o diabo soprou no coração de Davi, porque o diabo quer nos desvirtuar do propósito. Ou seja, Davi estava confiante de que era um exército muito grande, mas ele quis saber o poder que ele tinha. Quer dizer, quando um leão se levanta contra o rebanho, ele está sozinho, ele confia em Deus. Quando um urso se levanta contra as suas ovelhas, as ovelhas do seu pai, ele está sozinho, ele confia em Deus. Quando Golias se levanta contra o exército de Israel, Davi vai sozinho, confiando no Senhor. Agora, Davi tem 1.570.000 soldados. Ou seja, é algo assim que a gente não tem nem como dimensionar, mas ele quer saber qual é o poder da sua força. Agora que ele tem 1.570.000 que puxam espada, que trabalham, que lutam com espada, agora ele para de confiar em Deus, ele quer saber qual o poder da sua força. E aqui que foi que o diabo entrou para desvirtuar o propósito. Isso foi desagradável, teve consequências terríveis sobre a nação de Israel, sobre o povo de Deus. O contexto não é esse nesse dia, mas como é importante nós entender que o diabo quer tirar aquele primeiro chamado, aquele primeiro reconhecimento de que Deus tirou Davi lá de trás das malhadas, Deus levantou Davi, Deus livrou Davi cuidando das ovelhas do seu pai, Deus livrou Davi diante de Golias. Agora Davi passa a confiar mais na força dele. O propósito do Senhor está ficando de lado. Davi está achando que é por causa dele, está esquecendo que Deus disse que o faria grande, porque Deus ama o seu povo. Davi é só um instrumento para dirigir o povo, mas toda a glória, toda a honra e todo o louvor precisava ser do Senhor. Isso foi tão desagradável a Deus, tanto que Joabe nem terminou direito esse censo, porque ele não levantou nem da tribo de Levi e de Benjamim, porque diz aqui, não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Joabe, nesse contexto, tinha mais temor e discernimento das coisas de Deus do que o próprio rei Davi. Então, como é importante nós entender que às vezes nós estamos revestidos de autoridade, sentamos num lugar de autoridade, mas não temos mais a essência do propósito de Deus na nossa vida. E a autoridade do Senhor
não é sobre aqueles que estão fora do propósito de Deus. Por isso Davi fez umas baitas de umas burradas. E eu vejo, infelizmente, pessoas fazendo as suas burradas por fugir do propósito de Deus, por ouvir pessoas, por ouvir Satanás, que quer nos tirar do propósito de Deus. Cuidado com aquilo que você ouve, até com a voz do seu coração precisa ser cuidado. Que Deus te abençoe.